Você está em dúvida se vale a pena ou não investir numa pós-graduação online? Está em dúvida se vale investir num MBA EAD? Se a PUC lá do Rio Grande do Sul faz sentido? Se você tem essas perguntas, fica comigo até o final, que eu vou compartilhar contigo a minha experiência no MBA de Vendas e Alta Performance na PUC-RS Online. Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, lá no início do canal, alguns meses atrás, eu fiz um episódio falando da minha opinião sobre o MBA da PUC. É um episódio bem visto, inclusive. Mas naquela época eu ainda estava estudando. Eu finalizei agora em agosto desse ano, já chegou o diploma, já entreguei TCC, tudo certinho. E eu queria compartilhar com você a minha experiência no MBA da PUC, se eu acho que vale a pena, se não vale, como é a metodologia, como são as aulas, o que podia melhorar, o que já é bem legal. Já para começar, para já tirar o elefante da sala, o que eu acho? Vale a pena ou não vale a pena? Vale o dinheiro investido ou não? Eu estava dando uma olhada no site deles hoje, esse MBA de vendas está custando na casa de 13, 14 mil reais. Então a minha opinião, se vale a pena ou não, depende. Pô, Everson, depende, isso não é resposta. Então, o EAD ele traz alguns desafios, e aí não importa qual EAD você escolheu para estudar, mas ele exige uma dedicação extra do aluno. O cara tem que estar muito disposto a estudar sozinho, ele tem que estar muito disposto a fazer as atividades para tirar o maior proveito possível do EAD. Então, se você é uma pessoa que gosta de ter aula, que não se adapta com estudar sozinho, talvez o MBA da PUC do Rio Grande do Sul não seja para você. Se você é uma pessoa que consegue estudar sozinho, aí eu acho que vale a pena sim. E aí eu vou te mostrar agora, de uma maneira um pouco mais detalhada, o porquê que eu acho que vale a pena e o porquê eu gostei de ter feito e não me arrependo em momento algum. Plataforma dos caras para ensino EAD. A plataforma dos caras é muito bonita, muito bem desenvolvida. Os vídeos são produzidos com muita qualidade e isso ajuda muito, pode acreditar em mim, ajuda muito que o vídeo seja bem produzido para que você tenha performance e você preste atenção nas aulas. Então, em termos estruturais, em termos técnicos, a plataforma dos caras é muito bem desenhada. E aí vale muito a pena porque você consegue estudar sem travar muito, com uma plataforma muito feia, com vídeos mal produzidos. Não, isso é muito bem feito e ajuda demais. Professores, aqui tá talvez a maior diferença entre o MBA da PUC e qualquer MBA que você vai fazer na sua vida, e talvez aqui mostre um pouquinho de como vale a pena o MBA dos caras. Eles formam o MBA meio que no formato de Masterclass. O que isso significa? Especialmente para a área de vendas. Talvez para uma área mais técnica não seja igual, mas para a área de vendas é bem legal. O cara vai dar uma aula sobre varejo e vendas no varejo. Quem dá a aula num formato Masterclass é o Rony Meisler, da Reserva. Cara, isso faz muita diferença, porque você tem hoje um dos maiores varejistas do Brasil falando para você sobre tendência de varejo, como ele treina equipe, como ele faz para vender mais. Eu aprendi, apesar de ser uma aula de varejo, que é um mercado que eu não gosto muito, que não é o meu mercado, eu aprendi muito sobre o propósito da marca. E você só consegue aprender de verdade sobre essas coisas quando você escuta o cara que criou esse conceito dentro da loja dele. E é um vencedor. Escutar de um vencedor dentro do varejo sobre varejo. E aí, por exemplo, eu vou ter a aula sobre marketing. Foi com o diretor global de marketing do Burger King. Quando é que você teria a oportunidade de sentar durante algumas horas para ouvir sobre estratégia, sobre como o Burger King se posiciona, as diferenças entre Burger King e McDonald's e outras redes de fast food, como a comunicação deles é mais rápida, qual o foco da comunicação dos caras? Isso faz muita diferença. Nenhum MBA presencial vai te entregar isso, especialmente na quantidade de gente boa falando. A aula sobre atacado, o mercado de atacado, atacarejo no Brasil, foi com o presidente, na época, presidente do Macro,
Cara, olha a oportunidade que você tem de ouvir o presidente do Macro fazer uma apresentação para você sobre o mercado de atacado e atacarejo, os desafios, como esse mercado cresceu no Brasil, as diferenças dos hipermercados, que eram os atacarejos da década de 70, 80, enfim. É muito legal. E aí não é só isso, porque você tem a masterclass com o cara que é personalidade, ou o cara que tá na área, e depois você tem uma aula com um professor. E aí você vai ter uma base um pouco mais teórica. E aí te dá tanto a prática quanto a teoria. E isso você não vai encontrar em outro lugar. Então, no ponto professor, impossível ser melhor. De verdade, impossível ter um MBA mais prático do que esse. Duração das aulas, eu acho um pouco cansativo. Cada aula tem 3 horas, e aí você tem que ficar na frente do computador 3 horas. É pesado. Pensando num EAD, e aí talvez esse seja um ponto na PUC que é um ponto de atenção, é uma aula dada presencialmente e gravada. Então ela não é pensada para ser entregue virtualmente. Então ela é muito longa. Ficar 3 horas sentado na frente do computador é impossível, é muito cansativo, você se sente meio esgotado. É diferente de presencialmente ouvir uma pessoa falando durante 2, 3 horas. Então, se as aulas fossem mais bem divididas, seria incrível. Quem faz um trabalho excelente com isso, não é uma MBA, mas pensando em treinamento EAD, é a Conquer. Você tem um treinamento de 15 horas dividido em muitas aulas de 8 minutos, 12 minutos, 15 minutos, apresentando conceitos de uma forma bem simples em aulas mais curtinhas. Então, se o MBA da PUC tivesse esse formato, acho que seria um pouco melhor. Material. O material deles é próprio, então tem livros para cada matéria. Óbvio que cada professor vai indicar outros livros. Eu sugiro fortemente que nas matérias que você tem interesse, você compre os livros que forem indicados, porque nenhuma aula de 9 horas, de 15 horas, de 200 horas é capaz de cobrir todas as possibilidades de um tema. Então, a leitura extra é para que você continue se aprofundando, especialmente em temas que você entende que são relevantes para a tua área. Ou há aulas que você gostou mais. Tem aulas que eu não gostei tanto, não fariam muita diferença na minha carreira. Por exemplo, aula de atacado. Não é um mercado que eu gosto, não é um mercado que eu tenho vontade de trabalhar. Não é o tipo de posicionamento que eu gostaria de ter. Então, ela é uma aula legal, mas a leitura sobre o mercado de atacarejo, ela não me interessa muito. Não vou comprar. Agora, gestão do tempo, produtividade, e-commerce são áreas que eu gosto e que eu acho que fazem muito sentido na minha carreira. Então, você se aprofunda. Porém, a PUC disponibiliza livros próprios. E eles são muito bons. Não são incríveis, mas são muito bons. Vão te apoiar nas aulas. Você, especialmente no pós-aula, para você revisar alguma coisa, para você fazer as suas anotações, vale muito a pena. Quarto item, interatividade. Talvez aqui seja o pior ponto, e aí é um problema que eu acho que está relacionado ao EAD. As empresas que trabalham com EAD precisam criar formas de aumentar a interação. No caso da PUC, essa interação ela é inexistente. A aula é gravada, você não tem um professor de apoio para te ajudar, não há nenhuma interação com o professor, não há nenhuma aula que não seja gravada, então você perde um pouco porque você escuta é um treinamento meio passivo. Você ouve o cara falando, você vai absorvendo e acabou. Se você não anotou, se você tem dúvida, já era, você vai ter que tirar num chat, mas não é a mesma coisa. E um ponto que é importante no MBA em termos de interação é interagir com os outros alunos, não só como networking, é dividir experiência, é ouvir pessoas que trabalham em áreas diferentes da sua falando sobre estratégia. Especialmente em vendas, faz muita diferença ouvir outras pessoas falando. E aí, um MBA gravado, você perde um pouco isso. Na verdade, você perde completamente, é inexistente. Então esse é um ponto que é um problema. Acho que é um problema do EAD de maneira geral. Não denigre em ponto algum a PUC. Porém, se você pensa num MBA e entende que essa é uma parte importante do MBA, na interatividade, interação com as outras pessoas,
talvez esse não seja o melhor caminho para você, talvez a escolha de um MBA presencial seja melhor. E o último ponto, já não lembro se é o quinto ou o sexto, os testes. Os testes, eles, na realidade, eles não testam a tua capacidade de compreensão, não testam o que você sabe da matéria, são testes simples demais, com perguntas meio bobas, do tipo, o cara dá um conceito e aí no final ele vai te perguntar o que aquele acrônimo significa. Sei lá, por exemplo, o cara vai te dar o conceito de BUNT, que é Budget, Authority, Needs and Time. E aí a pergunta é, o que é BUNT? Pô, isso é meio sacanagem, sabe? Não é legal. Não te obriga a pensar. É meio que te obrigou a decorar um acrônimo e isso não é relevante, não é importante. TCC, o que eu achei? Achei muito bacana, porque o meu TCC, não sei se todo mundo fez assim, mas o meu TCC o que eu fiz foi a remodelar a área comercial da empresa que eu trabalho. Escrever quais seriam as posições, quais seriam as estratégias. Então, a professora que é Karen Sica me ajudou, deu umas ideias legais e eu pude escrever sobre o meu trabalho. Quando eu fiz universidade, muitos anos atrás, a minha interação com o meu coordenador, com o meu orientador, foi muito maior. Ele me deu várias dicas, ele questionava mais. Na PUC menos, imagino em função do volume de alunos. Então, isso é uma coisa legal. Vale a pena, mas você vai ter menos cuidado. Faz sentido num EAD, especialmente num EAD massificado. O que eu acho? Valeu a pena? Demais. Achei que, apesar dos pontos que tem que ter atenção, e eu tô fazendo esse vídeo exatamente para isso, para que você entenda o que não tem no MBA e o que tem. Para que você faça uma escolha mais segura e saiba que é bacana que na sua história, sei lá, na sua escolha, esteja pensado, pô, vale a pena fazer esse MBA, eu já sei os pontos negativos e mesmo assim eu vou fazer. E eu não encontrei nenhum material dessa forma como eu criei, por isso eu decidi fazer um vídeo contando sobre isso, sobre a minha experiência. Gostei demais, porém, não faria de novo. É meio um contrassenso, por quê? Eu senti falta da interação. Um próximo MBA, se eu decidir que vou fazer um próximo MBA, será um MBA presencial numa universidade ou numa instituição renomada, pensando na interação tanto com os meus colegas quanto com os professores. Foi muito legal ter masterclasses. Se eu nunca tivesse feito, faria, depois de ver esse vídeo, mas já tendo feito, eu acho que não. Um brinde pra vocês. Eu não consigo deixar um código porque não tem. Porém, me chama no LinkedIn, que eu vou deixar aqui embaixo. Me manda uma mensagem que eu consigo um desconto pra vocês por indicação. No meu primeiro vídeo, algumas pessoas me procuraram mesmo sem eu ter feito essa indicação. Foi legal porque eu acabei fazendo o networking em função do meu vídeo na PUC, mas não no MBA. Se você acha que faz sentido, quer estudar lá com desconto, me chama no LinkedIn. Me manda uma mensagem e eu faço a indicação. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê por aí. Aquele abraço.